Bom dia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre murmurações, sobre voltando também à mente, porque o que a mente diz, o que a mente pensa, o corpo sente. E hoje nós vamos contar uma história sobre um povo que viveu 400 anos escravos, escravo de um faraó, debaixo de uma rigidez, debaixo de um sistema. E esse povo, ele foi um povo sofredor. É um povo que era escravo mesmo, que vivia debaixo dessa escravidão. Alguns até já estavam acostumados, porque tem uma frase que a gente acostuma com tudo. E é mesmo porque você vai moldando a sua mente, moldando o seu corpo, aquela situação. E quando esse povo foi liberto dessa escravidão, muitos, eles nem quiseram sair daquela vida, porque eles estavam tão acostumados com a escravidão, com o servir, às vezes duro, que muitos saíram porque, nós somos livres, vamos atrás desse povo aí. Mas foi uma saída muito grandiosa quando esse povo foi liberto, quando esse povo ele encontrou uma nova porta, uma nova saída. E nessa saída, que essa saída desse povo que foi 400 anos escravizado, foi uma saída assim grandiosa, uma saída espetacular. Tem situações na nossa vida que nos tornam assim, que nos torna prisioneiros. Às vezes a gente acomoda e até não tem mais nem efeito aquele tipo de escravidão, aquele tipo de exigência, aquele tipo de controle, e a gente simplesmente acostuma. Mas tem pessoas que não, elas querem ser livres, elas desejam a liberdade, elas não se acostumam com uma prisão que não traz benefício, que não traz alegria, que não traz, né, a felicidade. E assim foi com esse povo, 400 anos ali escravos, e de repente esse povo é livre. Uma porta se abre para esse povo. Uma porta, ela é escancarada, não só aberta, ela é escancarada para esse povo. E esse povo atravessa por essa porta e vê do outro lado algo diferente, algo maravilhoso. Novas experiências começaram a surgir, um mundo novo se abriu para essas pessoas. Mas nessa jornada, nessa caminhada desse povo, porque foi no deserto. Então, o que aconteceu? Houve vários empecilhos, várias dificuldades elas apareceram. Porque quando uma porta se abre, quando algo grandioso aparece, sempre há o contrário. Sempre há não só pessoas contrárias, mas a nossa mente também. A nossa mente, muitas das vezes, ela é contrária àquilo que é o melhor para a nossa vida. Porque nessa jornada, nessa caminhada, apesar de ser deserto, você se encontrava livre. Você não era mais prisioneiro. Tem portas que se abrem para te dar a liberdade, para abrir o novo para você, para te dar novas oportunidades, mas você estava tão acostumado com aquela prisão passada, com a escravidão passada, que você não consegue se abrir para o novo. A sua mente, ela está tão bitolada, tão presa ao que passou, que o presente não tem tanta importância, não. Você não consegue analisar o presente como algo novo. Não, eu vou tentar, está começando novas dificuldades, mas eu sou livre.
eu tenho liberdade para me escolher o que eu quero. E antes não. Antes eu era escravo. Eu estava escravo de um passado, escravo de um pensamento ruim, escravo de um acontecimento que me aprisionou, que me deixou escravizado esse tempo todo. Então, assim, é preciso você abrir a sua mente, abrir o seu coração para o novo que está vindo. É uma caminhada difícil também que vai vir, porque são processos e todo processo é doído. Então, esse povo começou a andar por esse deserto. E uma das dificuldades que surgiu ali, foi quando eles foram beber as águas naquele deserto. Eles encontraram águas que eram amargas. Olha bem. Quando eles foram beber dessa água, elas estavam amargas, eles não conseguiram beber. E começou ali o quê? Uma murmuração. A murmuração, ela te coloca para baixo, ela deixa o outro para baixo. Então, assim, ela cauteriza a sua mente como algo negativo. Ah, isso é ruim, por que isso? Porque eu passo por isso? Porque eu faço assim? Porque eu desisto sempre? Porque nada dá certo para mim? Então você começa a murmurar e você não consegue enxergar a água que está diante de você. Por quê? Você só vê que ela é amarga, mas você não procura compreender por que essa água apareceu aqui? Por que essa água apareceu nesse deserto para mim, na hora mais difícil da minha vida, na hora que eu não tinha nem saída para mim, essa água surgiu. E por quê? Qual é o fundamento dela ser amarga? O que isso quer trazer para a minha vida? O que isso quer mudar na minha vida? Olha bem, as pessoas vinham de uma escravidão, de um sofrimento, elas não se alimentavam direito, elas não tinham uma saúde boa, elas não tinham, elas eram escravas. E quando elas chegaram ali naquele lugar com sede, já livres, elas eram livres, elas já estavam livres. Quando elas chegaram ali, que viram com sede que as águas eram amargas, eles só começaram a murmurar. Por quê? Como assim? O que nós vamos beber? O que nós vamos beber? E às vezes a murmuração, às vezes o não olhar diferente, o não olhar cada situação, o que ela traz para mim, o que ela traz para nós hoje, o que isso quer me dizer? A gente começa a murmurar e a reclamar. Sabe qual é o resumo dessa história? Deus, ele sabia que o povo tinha vindo de uma escravidão de 400 anos, porque ele conhece tudo. E Deus sabia que esse povo precisava, já nesse início de caminhada no deserto, de um tratamento. Deus conhece o que eu preciso, o que você precisa. Ele só quer nos tratar. E às vezes ele usa esses utensílios da vida, da natureza, para nos ensinar. Ele colocou ali diante do povo aquelas águas que eram águas puras, eram águas, vamos colocar assim, limpas. Elas eram amargas, porque aquela água ela tinha um poder de curar um povo, a saúde de um povo, a mente de um povo que estava escravizada. Aquela água amarga, ela tinha o poder de curar as feridas, não só exteriores, mas curar as feridas interiores. Aquilo que aquele povo trazia daquele cativeiro, daquela escravidão. Então Deus é conhecedor de tudo e às vezes ele nos coloca em situações que vai nos mostrar o quê? O contrário disso, né? O contrário de tudo, né?
que aquilo que a gente que parecia ser algo ruim, algo, não vou beber essa água amarga, eu estou tão doente, eu estou tão ferida com esse meu passado, eu estou tão magoada com essa situação que eu vivi, como que agora me abre um poço de águas amargas, ao invés de falar assim, o que que o Senhor tem para mim aqui? O que que Deus quer para mim nesse lugar? Por que que Deus está me oferecendo essas águas? E eram águas que purificadoras, eram águas que ia curar toda ferida do povo. Eram águas que tinham poder cicatrizante, um poder antibiótico. Olha bem. Então vamos hoje começar a olhar a vida diferente, ver nesse deserto onde a gente traz na nossa mente, no nosso coração, traumas difíceis, situações muito complicadas, situações que não saem da mente, não saem do coração. Esse deserto, essa escravidão lá atrás que amordaçou. Às vezes a gente não consegue falar do que passou, que infiltra na sua mente só pensamentos ruins. Que nessa liberdade de hoje se sinta livre, livre para o novo, mesmo que seja um novo no deserto, mas comece a ver aquilo que é trazido para você nesse deserto como águas purificadoras, mesmo que elas sejam amargas. Que Deus nos abençoe. Bom dia.